Por que que a saúde impacta tão diretamente no sucesso de um empresário? É fácil, né? Energia. Falta, né? Precisamos de energia. A saúde, ela é, igual como você disse aí na introdução, é o ativo mais importante. Se a saúde para, a empresa para. Para tudo, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente encaixar isso numa rotina, olhar para uma alimentação equilibrada e outros pontos que vão além da alimentação para que esse empresário consiga ter realmente mais produtividade. A gente não abastece uma Ferrari com gasolina adulterada. E é Sem isso dúvida. que a maioria dos empresários fazem, né? Querem alta performance, mas estão abastecendo errado. Os fast food colaboram muito para esse problema hoje, não? Com certeza. E a correria, o famoso eu não tenho tempo, às vezes vai ficando para depois e acaba indo no que é mais prático e mais fácil realmente. Pois é, aí sobre isso, que é esse argumento aí que não tenho tempo e para cuidar da saúde, não sei o quê, por onde começar para mudar essa realidade? Primeiro ponto, o tempo a gente é que faz. Tá. Todo mundo tem as 24 horas, por que que alguns conseguem e outros não? Então esse é o principal ponto. E por onde começar? Alimentação equilibrada. A gente não está falando de dietas mirabolantes, estamos falando do básico. Mais uma vez, a gente sempre cai no básico. Mas aqui. é necessário, né, Monique? A gente está falando do básico. Olhar para um sono de qualidade e se exercitar pelo menos um pouquinho. Então a gente precisa fazer com que isso se encaixe na rotina. E mais uma vez, a gente não está falando de dietas mirabolantes, de noites maravilhosas de sono, né, o tempo todo, e de atividade física que ocupe a agenda desse empresário da forma como normalmente as pessoas acham que tem que ser. Nada daquelas dietas radicais, né? Que tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Aí só falta cortar os pulsos também, né? E isso é um problema, porque depois que tudo que é muito, a gente aperta demais, vaza no meio dos dedos, né, Juliane? Vaza. Então, às vezes a restrição, né, de forma acelerada ali, que a pessoa vai muito rápido para aquilo, vou tirar tudo, lá na frente a conta vai chegar. Pela sua experiência, quais são os maiores erros que os empresários cometem quando o assunto é saúde e alimentação? Eu acho que um ponto principal para a gente destacar aqui é a questão de pular refeições. Hoje a gente tem aí o jejum, que é muito falado, e ele pode ser um aliado. Só que ele precisa ser estratégico para aquele empresário, para a rotina daquele empresário. Quando eu estou falando de pular refeições, eu estou falando do empresário que esquece de comer, que está sentado ali na frente da tela, que não lembra de tomar uma água, e aí quando ele vai comer, ele vai aí para o fast food que você mencionou, ou o corpo dele está implorando por energia, porque ficou um dia inteiro de restrição, e ele quer alguma coisa que seja hipercalórica. E normalmente a gente sabe que vai aí para os alimentos industrializados, com maior nível de açúcar. Então isso é um ponto muito importante. Por exemplo, eu sei de muitos que fazem nessa correria toda, acaba não respeitando a hora do almoço, por exemplo. Aí não almoçam, deixa passar, dá por volta de 4, 5 horas da tarde, tá morto de fome, né? Aí sai e quer comer uma coisa, vai comer pastel, vai comer salgadinho, vai comer coxinha, ou vai comer torresmo, enfim, e se encharca disso. Isso compromete a saúde e principalmente a imunidade de uma pessoa? Vai comprometer tudo, né? Até a parte dele de clareza mental. Ele vai se sentir saciado. Sim, mas aí entra num ponto muito interessante. Por isso que eu sempre falo, a nutrição ela não é caloria apenas. O que está dando de nutrientes para esse corpo? O que essa alimentação está oferecendo para esse empresário para que ele tenha clareza mental na hora que ele está lá dentro da empresa dele para tomar decisões importantes? Então, tudo isso influencia. E um ponto que é interessante é que boa parte dos empresários, isso até é um pouco por culpa do mundo que a gente tá, e a gente vem aí de uma geração do trabalho enquanto eles dormem, esses empresários, eles não sabem o que é se sentir em alta performance. Eles desconhecem a capacidade do corpo deles quando está bem alimentado, com sono de qualidade. Então, muitas vezes, eles acham que estão performando e não sabem o quanto eles são capazes de fazer ainda melhor. Quer dizer, existe uma rotina alimentar ideal para quem vive no ritmo intenso de negócios, então. E quer ter mais energia e clareza mental. O que fazer, então? Que rotina é essa? Qual seria essa rotina para ele não ter esses problemas e ter essa capacidade cognitiva, imune, enfim, de um modo geral, para tomar decisões acertadas? Falando primeiro da alimentação.
a gente tem que pensar em coisas que sejam sustentáveis. Não adianta, como a gente mencionou, colocar coisas ali restritivas que vai durar 1 mês, 2 meses, e a gente não está falando de restrição, a gente está falando de adequação. Adequação. Exatamente. Então a gente vai olhar para uma alimentação equilibrada. Ah, talvez a rotina desse empresário não consegue fazer com que ele tenha 6 refeições diárias, 8. Vamos organizar isso de forma que a gente utilize o jejum a nosso favor, Certo. só que calculado, olhando para nutrientes e olhando para o que esse empresário precisa. Então a gente está falando de uma alimentação equilibrada, a gente está falando de um sono de qualidade, que isso é um dos pontos que as pessoas hoje negligenciam demais. E aí esse sono, ele é responsável por melhora de imunidade. É na hora do sono que a nossa mente está trabalhando para a gente resolver os problemas do dia seguinte. E é verdade. Né? E cognição, enfim, tem várias questões que o sono vão auxiliar, até mesmo na questão da fome, porque durante o sono que a gente vai ter ali uma regulação hormonal, vai melhorar, né, vários outros aspectos da vida dessa pessoa. E minimamente uma atividade, um exercício físico. Nem que seja, no primeiro momento, sair um pouquinho da frente da tela para buscar uma garrafinha de água. A tela também é outro fator que compromete muito isso, né? Principalmente o sono, não, Monique? Com certeza, dependendo do horário, isso pode ser um ponto de atenção. O ideal é que a gente saia da tela pelo menos 1 hora antes de dormir. E se a gente for olhar que a gente vem lá dos Homens das Cavernas, né, hoje a gente está ali com luz branca na tela, no rosto o tempo todo. Porque os homens antigamente escureceu, dorme. Clareou, acorda. Exatamente. E hoje a gente inverte tudo isso. Tudo isso. E aí o nosso pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, está ali com a gente 24 horas e não só mais nos períodos que a gente realmente precisa dele. Exatamente. Isso é uma realidade mais do que a gente imagina, viu, gente? Se você tivesse que resumir, Monique, em uma frase o segredo dos empresários de alta performance, quando o assunto é saúde, qual seria, hein? Eu falo que o meu maior exemplo quando eu falo de saúde e alta performance é a Bílio Diniz. Para mim, assim... É um bom exemplo. É um exemplo fantástico. Ele tem frases super impactantes. Mas uma coisa que ele falou em um dos livros dele que eu li é que é nos momentos de maior pressão que ele entendia que o corpo dele precisava do melhor combustível. Sim. E a gente tende a fazer diferente. Quando as coisas apertam, a gente vai no que é mais fácil, no que é mais rápido. Prático, né? Exatamente, e é aí onde a gente peca. Então, o empresário que entende que quando ele prejudica a saúde dele, ele está prejudicando o faturamento da empresa dele, eu acho que ele consegue virar uma chavinha aí para alta performance. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Abílio Diniz uma vez e eu fiquei encantado com a capacidade daquela pessoa. Um cara fantástico, viu? Com certeza, e tem aí, deixou um legado maravilhoso pra gente. Um exemplo mesmo, você citou bem, muito bem. Monique, obrigado mais uma vez pela sua participação, ficam as dicas, né? E não deixe passar disso, porque é fundamental a alimentação, o sono, como a própria Monique disse. Monique é nutricionista, né, falando sobre a alta performance de empresários, a importância da alimentação, do sono, do bem-estar, né, Monique? Com certeza, isso a gente precisa para a vida. Com certeza. Obrigado, viu? Um abraço para você. Até mais.